Queridos irmãos e irmãs, este ano nós acompanhamos, durante o ano litúrgico, o Evangelho segundo São Lucas. E São Lucas coloca um grupo de pessoas acompanhando a paixão de Jesus, as filhas de Jerusalém. Aquelas mulheres que entre a multidão contemplam a passagem do Senhor. Dentre todas aquelas mulheres havia um grupo que não podia conter a sua compaixão e começam a derramar lágrimas, começam a chorar. Aquelas mulheres choram o Cristo. Talvez se recordam daquelas jornadas gloriosas que nosso Senhor Jesus Cristo havia percorrido, quando todos olhavam para Jesus e diziam: Ele faz bem todas as coisas. Viam a contradição diante de seus olhos. O Senhor, que antes era aclamado pelas pessoas, agora estava sendo crucificado por elas. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua dor, na sua agonia, leva aquelas mulheres às lágrimas. Mas o Senhor quer dirigir estas lágrimas, quer dirigir este choro para um motivo mais sobrenatural. Nosso Senhor convida aquelas mulheres a chorarem pelos seus pecados, os pecados que são causa da paixão e que irão atrair sobre a terra o rigor da justiça divina. Nosso Senhor diz a elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e pelos vossos filhos. Porque se assim se trata o lenho verde, o que se fará com a vara seca? Se estão tratando assim a Cristo, o justo, o inocente, o que não farão com os pecadores? O que não se atrairá, o que não cairá sobre os maus, sobre os ímpios? Se sobre Cristo caiu toda esta dor, toda esta humilhação, o que não cairá sobre nós, pecadores? E Jesus quer levar aquelas mulheres a chorarem por contrição, a chorarem pelos pecados da humanidade, e não por Ele, mas pela causa, pelo motivo pelo qual o Senhor assumiu sobre as suas costas o madeiro sagrado. Os teus pecados, os meus pecados, os pecados de todos os homens se colocam de pé. Todo o mal que fizemos e todo o bem que deixamos de fazer. Este é o panorama, este é o cenário. E Jesus conforta aquelas mulheres, dirigindo o choro delas pelos pecados da humanidade, pelos pecados que elas carregavam. Se nós pensarmos bem, uma vida só é pouco para reparar tudo isso. Viver uma única vez neste mundo não é suficiente para reparar os pecados. Mas ali com Cristo, havia alguém que poderia chorar pelo Filho. Haveria alguém que poderia chorar pelo Cristo. Alguém que não precisava chorar pelos seus pecados, porque não carregava pecado algum. Esta pessoa que poderia chorar com propriedade por Jesus, diferentemente das mulheres de Jerusalém, era Maria. Maria, mãe de Cristo, que acompanhava silenciosamente e corajosamente todos os passos de seu filho. As mães geralmente fogem da presença dos filhos que padecem. Uma mãe não consegue ver um filho sofrer. Quando um filho começa a sofrer diante da mãe, logo ela se vê obrigada a virar o rosto e então procurar algo para assistir a doença, para assistir o sofrimento do filho. Procura algum alívio que possa dar. Alguma coisa que possa fazer por ele. Arruma a cama, ajeita uma posição que seja mais confortável, serve alguma coisa para refrescar. E assim, a própria mãe procura mitigar, procura diminuir os sofrimentos do filho, fazendo alguma coisa. Todas as mães procuram fazer isso. E esta, que é a mãe mais aflita de todas, a mãe mais sofredora de todas, Maria,
está incumbida de assistir Jesus moribundo, Jesus sofredor, mas sem poder dar a Jesus nenhum único alívio, sem poder fazer nada para diminuir o sofrimento de Cristo, nada para diminuir o sofrimento de Jesus. Maria ouviu o seu filho dizer: tenho sede. Nós ouvimos agora na narração do Evangelho de São João, Cristo, pouco antes de expirar, padece de sede. E Maria não pode lhe dar uma única gota de nada para diminuir a sede de seu filho. Ou melhor dizendo, como diz São Vicente de Ferrer, Maria poderia dizer apenas uma única coisa diante da sede do filho: filho, eu não tenho nada a não ser minhas lágrimas para sanar sua sede. Maria via que, sobre aquele leito de morte, Jesus, pregado com os 3 cravos de ferro, não achava repouso. Jesus, pregado na cruz, não encontrava alívio, nem mesmo nos seus últimos momentos. Nossa Senhora queria abraçá-lo para dar ao seu filho alívio, ou pelo menos para colocá-lo em seus braços, porque nada alivia mais do que o colo de uma mãe. Mas ela não podia. Ela via o seu pobre filho naquele mar de aflições e não encontrava ninguém que pudesse consolá-lo. Como ele já havia dito pela boca do profeta Isaías, ninguém poderia consolar o servo sofredor. Então, quem entre os homens o desejava consolar? Ali naquele cenário do Calvário, quem? Se todos eram inimigos de Cristo, se todos haviam se colocados como inimigos do Senhor, quem? Quem poderia consolar a Cristo? Ainda sobre a cruz, mesmo lá, naquele patíbulo de dor, as pessoas continuavam a blasfemar, a escarnecer, tratando a Cristo como um ladrão, como um usurpador sacrílego da divindade, como alguém que indevidamente se fazia igual a Deus e que fosse digno de 1000 mortes como aquela. O quanto isso não dilacerava o coração de Nossa Senhora. Naquele lugar não estava somente o corpo de Cristo dilacerado, mas também a alma de Maria. Como havia predito Simeão, uma espada de dor te transpassará a alma. Porque não podia consolar o seu filho. E o que mais aumentou a dor de Maria e a sua compaixão para com o filho foi ouvi-lo sobre a cruz lamentar-se de o eterno Pai também o ter abandonado. Aquelas palavras de Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? Segundo a própria bem-aventurada Virgem Maria, nas revelações de Santa Brígida, estas palavras nunca mais puderam sair das ideias de Nossa Senhora, nunca mais saíram do coração dela enquanto ela viveu. De modo que, aflita a mãe, via o seu Jesus atormentado de todas as partes. Queria aliviá-lo, mas não podia. Diz Simão de Cássia que pasmavam os homens, vendo que a Divina Mãe guardava o silêncio sem se queixar no meio de sua grande dor. É óbvio, porque que mãe ficaria em silêncio e de pé diante do sofrimento e diante do martírio de seu filho? Que mãe se portaria desta forma? As pessoas ao redor da cruz de Cristo se sentiam muito mais edificadas com a presença de Maria do que com qualquer outra coisa, porque ela soube acompanhar a dor de seu filho. Muito mais corajosa do que qualquer um daqueles que eram chamados discípulos. Estava ali, de pé, junto da cruz. Mas se Maria guardava o silêncio com a boca, não o guardava com o coração. Porque naquelas horas não fazia outra coisa senão oferecer a justiça divina, a vida do Filho pela nossa salvação.
naquele momento em que Nossa Senhora estava em silêncio diante da cruz, no seu coração imaculado, no seu coração sem mancha de pecado, ela oferecia o sofrimento de Cristo pela minha salvação. Por isso de Maria se diz corredentora. Porque quando Cristo estava redimindo a humanidade na cruz, ela também ajudava a Cristo a oferecer as suas dores, ajudava a Cristo a oferecer a sua vida nas mãos do Eterno Pai para satisfazer a justiça divina. Nossa Senhora se portou melhor do que qualquer pessoa no Calvário. Se portou melhor do que qualquer um diante da cruz. E nós precisamos saber que pelos méritos das dores de Maria, ela cooperou para nos fazer nascer na vida da graça. E por isso nós somos filhos dela, porque somos filhos das suas dores. Nós fomos gerados pelas dores no coração imaculado de Maria. As dores que são consequência, as dores do parto que são consequência do pecado que Maria não tinha. Por isso não sentiu as dores do parto de Cristo. Sentiu naquele momento, quando gerava a humanidade toda como seus filhos. As dores que Maria não sentiu quando gerou o Cristo, sentiu quando nos gerou como seus filhos. E então, veio o momento ápice. E Jesus expira, e Maria permanece de pé diante de seu filho, para que ninguém profanasse o seu corpo. Maria é guardiã dos sacrários, porque ela, ali, aos pés da cruz, nos ensinou a reverência com o corpo de Cristo. Permaneceu ali, diante do cadáver dilacerado de seu filho, para que ninguém continuasse a insultá-lo. Maria permanece de pé junto da cruz para guardar o corpo santíssimo de Cristo. E por isso, ela temendo que depois de tudo aquilo pelo qual Jesus passou, ainda começassem a lançar mais ultrajes, mais injúrias contra Cristo, ela pede a José de Arimateia que obtivesse de Pilatos o corpo de seu filho, a fim de que, pelo menos morto, pudesse guardar Cristo e livrá-lo dos ultrajes. José de Arimateia vai a Pilatos a pedido de Maria, para não se deixar que o corpo santíssimo de nosso Senhor, a carne de Cristo semelhante à nossa, não fosse profanada. Para que cessassem ali, depois da causa meritória da nossa redenção, todas as dores e sofrimentos de Jesus. José foi ter com Pilatos e explicou a Pilatos o dor e o desejo da mãe aflita. E diz Santo Anselmo que a compaixão para com Maria enterneceu o coração de Pilatos e o comoveu a conceder-lhe o corpo do Salvador. Pilatos, que algumas horas antes tinha diante de si o Cristo, que algumas horas antes de si havia ficado com o coração duro, havia prevaricado por covardia, porque não queria poupar a vida de Cristo por medo daquilo que os judeus poderiam fazer com ele. Agora, diante das dores de Maria, tem o seu coração enternecido. As dores de uma mãe são capazes de fazer até mesmo o coração dos maiores pecadores se enternecer. E então, descem Jesus da cruz. Foi revelado a Santa Brígida que para o descimento encostaram na cruz 3 escadas. O primeiro, os santos discípulos despregaram as mãos e depois os pés, e os cravos foram entregues a Maria. Depois, segurando o corpo de Jesus por cima e o outro por baixo, o desceram da cruz. E Bernardino medita como a aflita mãe se levanta sobre as pontas dos pés e, estendendo os braços, vai receber o querido filho. Nossa Senhora não consegue se conter. Quer ter logo o corpo de seu filho em seus braços novamente. Se estica, o abraça
e depois se senta aos pés da cruz. Maria vê a boca aberta, os olhos escurecidos, e olha aquelas feridas, a carne de Cristo dilacerada, a sua carne, carne da sua carne, carne gerada no seu ventre, aqueles ossos descarnados, à mostra. Tira-lhe a coroa e olha os estragos feitos pelos espinhos naquela santa cabeça. Aquela cabeça que tantas vezes foi beijada por ela. Maria observa as mãos e os pés transpassados e diz: ah, meu filho, a que estado te reduziu o amor para com os homens? Que mal lhes fizestes para assim te tratarem? Ah, meu filho, vê como estou aflita. Olha-me e consola-me, mas já não me vês. Fala, dize-me uma palavra e consola-me, mas já não falas, porque estás morto. Ó espinhos cruéis, cravos atrozes, bárbara lança, como pudestes atormentar assim o vosso Criador? Mas que espinhos, que cravos! Ah, pecadores, exclamava Maria, assim tendes maltratado o meu filho. Nossa Senhora recebe em seus braços Cristo numa situação muito distinta daquela que ela havia entregado à humanidade. Maria nos deu Cristo de um outro modo. Maria nos deu o Senhor na simplicidade, na humildade, mas intacto. E nós devolvemos Cristo a Maria nessas condições. Diz Santo Afonso: ó Virgem Santíssima, depois que vós com tanto amor destes ao mundo o vosso Filho para a nossa salvação, eis que o mundo já vô-lo restituiu. Mas, ó Deus, como me restituís tu? Dizia então Maria ao mundo. Meu filho era branco e vermelho, não pela cor, mas pelas chagas que lhes tem aberto. Ele era belo, agora em vez de belo, é todo deformado. Ele encantava com o seu aspecto, agora causa horror a quem o vê. Como diz o profeta Isaías, as pessoas não conseguem olhar para ele. E assim se expressava então Maria e se queixava de nós. Mas se agora fosse ainda capaz de dor, o que Maria diria? Se ela ainda pudesse sofrer agora, não pode, porque está no céu. Mas se pudesse, o que diria? Que pena ela sentiria ao ver que os homens, depois da morte de seu filho, continuam a maltratá-lo, continuam a crucificá-lo com os seus pecados. Mesmo depois de tudo isso ter acontecido, nós continuamos a fazer as mesmas coisas. O que diríamos a ela? E mais, o que ela nos diria? Nós não podemos continuar a atormentar esta mãe dolorosa. E se pelo passado nós também temos afligido com as nossas culpas, façamos o que ela mesma diz. Pecadores, voltai ao coração ferido de meu Jesus. Voltai arrependidos e ele vos acolherá. Se antes carregamos pecados sobre nós, nos convertamos. Nos convertamos para cessar as dores de Maria, para deixar de causar ao coração da mãe sofrimento. Deixemos de maltratar o corpo santíssimo de Jesus e nos coloquemos como aquelas almas piedosas que se comoveram com a dor de Maria e então cessaram os ultrajes e as injúrias. Não mais profanemos o corpo de Cristo. Não mais levantemos as mãos contra o Senhor. A mesma Nossa Senhora disse a Santa Brígida que, ao Filho descido da cruz, ela conseguiu fechar os olhos, porque Jesus havia morrido com os olhos abertos. Mas Nossa Senhora não foi capaz de fechar-lhe os braços, dando com isso a Jesus a entender
que queria ficar com os braços abertos para acolher todos os pecadores arrependidos que voltam a Ele. Isso é natural do estado cadavérico. Após a morte, o corpo tende a se enrijecer, a ficar duro. Os braços de Cristo teriam permanecido da mesma forma com a qual Ele foi crucificado, abertos. Abertos para mim, abertos para vocês, abertos para todos os pecadores do mundo, para que nos convertamos e voltemos ao Senhor. E naquele mar de amargura, este era o único alívio que consolava Maria. Saber que por meio de suas dores, ela nos conduz à salvação eterna. E desde então, desde aquele momento, Maria começou a exercer para conosco o ofício de mãe. Porque, como diz São Pedro Damião, foi pelas súplicas de Maria, foi pelas suas dores que o bom ladrão se converteu e se salvou. E o mesmo ofício de mãe, a bem-aventurada Virgem continua sempre a exercer. Ali, aos pés da cruz, a única coisa que consola Maria é saber que as suas dores são para nossa salvação. E já ali, ela conseguiu ver os frutos dos seus sofrimentos quando arrancou contrição do coração de São Dimas. Por isso, meus queridos, nós iremos dar prosseguimento nesta celebração, iremos adorar a cruz, mas lembremos que ali, ao lado da cruz, está a mãe, de pé, nos gerando nas suas dores, por nós. E os nossos corações, ao ver o sofrimento de Jesus, devem imaginar o sofrimento de Maria. E isso será para nós a causa da nossa conversão. Ao vermos os sofrimentos de Maria, deixaremos de pecar. Mudaremos nossas vidas e não levantaremos mais as nossas mãos contra o seu Filho querido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.